E aí, gente, tudo bem? Eu dei uma pausinha aqui no canal, se vocês me acompanham aqui, vocês já repararam, né, que eu dei uma sumidinha aí por um mês, né? Mas porque eu estava ressignificando algumas coisas na minha cabeça. Se vocês estiverem ouvindo uma musiquinha no fundo, é meu piquititinho que tá aqui brincando. E eu queria conversar isso que eu tava pensando com vocês e até pra dar um esclarecimento sobre os futuros vídeos aqui no canal. Mas antes de começar a falar, eu vou começar a montar esse móvel aqui. Então vai ser um desabafa e monta. Eu nem sei se existe isso, mas vai ser, né? Vou fazer um desabafo aqui com vocês enquanto eu monto esse móvelzinho. E olha só, ele tem essa parte aqui que é tipo uma mesinha e esses dois nichos. E aí a minha ideia é colocar ele ali no cantinho do café. Aqui vai ficar a máquina de leite, né? A máquina que faz fórmula do Nunu. Vai ficar a máquina de esterilizar mamadeira. Aqui, possivelmente, ou aqui, não sei, vai ficar a minha cafeteira e as cápsulas. Então vai ser meio que o cantinho do café dos pais e do neném, né? Porque a máquina de leite também vai ficar aqui. Não sei se vai ficar bom, não sei nem se vai caber ali direito, né? Mas vou montar e a gente vê. Peguei esse negocinho aqui, ó, que é do Diego. Geralmente ele que monta as coisas pra mim, né? Mas isso aqui é meio que uma surpresinha, né? Eu quero montar, deixar tudo organizado e quando ele chegar e falar, como assim? Nossa, ficou realmente legal, não sei o quê. Porque é bom, né, gente? A gente fazer umas coisinhas diferentes, ter alguma coisa pra fazer durante o dia. Vocês viram minha blusa? Ó, Brasil! Atrás também ela é muito bonita, ó. Ela tem um tucano, ó. E tá escrito Brasil aqui, ó. Muito bonita, né? Comprei na Zara. Seção infantil da Zara. Essa daqui era tamanho de 12 a 13 anos. Só tinha desse, né? Eu queria mesmo o maior, né? Pra ficar aquele blusão. E o tamanho máximo pra criança lá, eu acho que é de 13 e 14, mas não tinha desse tamanho, né? Então, enfim, foi essa aqui mesmo. Então, bora pro nosso desabafo, né, galerinha? Eu estive pensando bastante, sabe, ultimamente, sobre a exposição do meu filho na internet. A internet, ultimamente, ela tá uma terra sem lei, né? Ela tem lei, tá? A internet, ela é regulamentada, não é uma coisa que, tipo assim, a gente pode fazer o que quiser e nada vai acontecer. Mas ela é uma terra que, assim, ainda precisa ser muito monitorada. Então, como ela precisa ser monitorada pelas autoridades, né, para evitar que certas coisas aconteçam, e isso vai ser, assim, muito difícil, é uma utopia pensar que isso aconteceria. Quem tem que vigiar, quem tem que ser vigilante somos nós, né? Cada um vigia ali a sua própria família, suas redes, enfim. E meu dever de mãe é vigiar e proteger o meu bebezinho, né? Com certeza. Ele tá concordando com tudo que a mamãe tá falando. Então, assim, já tem um tempo que eu venho reparando que tem cada absurdo que acontece na internet. Muitas pessoas fazendo maldade, ou então vendo crianças com olhos, né, de maldade, se é que vocês me entendem. Isso sempre existiu, mas a internet facilita muito para essas pessoas loucas, doentes, esses criminosos terem acesso a bebês, né? Crianças, bebês, enfim. E isso me pegou muito ultimamente, tanto que o meu Instagram agora ele é fechado. Eu excluí quase 2.000 pessoas do meu Instagram, incluindo homens. Só tem homem que é da minha família e amigos, pessoas que eu realmente conheço e convivem com a gente. Só lojas que eu realmente conheço e sei da procedência. Seguidores, só os que ficaram, que eram antigos mesmo, assim, que me seguiam antes de eu ter filho, né? Antes de eu ter um bebê e tudo mais. E quando eu fiz essa limpeza no meu Instagram, eu me surpreendi muito porque tinha muito árabe, tinha muito perfil estranho, tipo, sexual mesmo, sabe? Com mulheres estranhas, fotos estranhas, assim, cada absurdo, sabe?
E no final das contas, quando a gente tem um perfil aberto, a gente não sabe nem quem nos segue, né? Porque as pessoas vão chegando e nem sempre a gente fica lá olhando quem tá seguindo a gente ou não. E também a gente não sabe quem não nos segue, mas nos acompanha, né? Às vezes a pessoa tá lá vendo as fotos e vai saber onde essas fotos vão parar. Então, a fim de preservar mesmo a identidade do meu filho, né, a idoneidade dele e tudo mais, eu decidi que eu vou diminuir bastante a exposição dele. No Instagram, como ele tá privado e eu deixei, assim, pessoas mais selecionadas e diferentes, eu ainda posto uma coisa ou outra sobre ele. Não tô postando dia a dia, rotina de bebê, essas coisas não tô postando mais. Mas eu posto uma foto ou outra, um mêsversário, coisas do tipo. E porque também é bom pra gente guardar memórias, né? E compartilhar com as pessoas que a gente ama e tudo mais. É legal, é gostoso, mas aqui no YouTube eu vou evitar muito. E pro canal eu vou evitar trazer a imagem dele ou rotina dele, coisas do tipo. A menos que seja uma coisa assim, um momento assim especial, igual foi, né, na hamburgueria e tal, uma coisa pequena ali, a gente, pronto, acabou, entendeu? Eu vou evitar trazer coisas do dia a dia, enfim. Para pessoas que talvez não tenham filhos, elas podem pensar assim, mas gente, nada a ver, né? Que isso? Como assim? Que exagero. Mas, gente, não é exagero. Todo o cuidado que a gente tiver, tanto com a gente mesmo, mas principalmente com, né, nossos filhos, nossos bens mais preciosos, os nossos inocentes que não conseguem se defender, ainda é pouco, tá? Então, todo cuidado ainda é pouco. Então, por isso eu decidi diminuir essa exposição, né? Vai diminuir, assim, vou reduzir quase a zero mesmo. Vou postar uma coisa ou outra, igual eu falei, em momento que seja realmente especial, alguma coisa assim, curta, uma coisa pequena, coisa ou outra. Talvez eu ainda traga pra cá, mas eu vou evitar. E é aquela coisa, né, gente? Quando a gente não tem filhos ou quando a gente vê o filho do outro, né, a pessoa fazendo algo diferente do que a gente faz, a gente pensa, nossa, que pessoa exagerada, né? Nossa, que exagero, que louca, que chata. Mas a gente tem que respeitar, né? A mesma coisa é quando o Emanuel nasceu. Eu era a chata. Por quê? Porque ninguém veio aqui na minha casa, independente quem fosse, mãe, família, irmãos, amigos, avós, sogra, tios, enfim. Não importa quem fosse, não estava autorizado a vir visitar o Emanuel antes dos 3 meses, antes dele completar aquela vacinazinha, né? Principalmente contra a bronquiolite. E muitas pessoas não entenderam, né? Eu tive amigas que não entenderam, respeitaram, né? Mas ficaram assim, não faz sentido, né? Essas coisas assim, não faz sentido. Comigo foi assim, meus filhos eu fiz assim, todo mundo faz isso, não, deixa de ser chata. Gente, cada um sabe como que cuida e como que cria o seu próprio filho, né? E eu optei por preservar, né, a saúde do meu filho. Poderia nada acontecer, como poderia alguma coisa acontecer e eu me sentia assim, negligente, né? Então, Deus te crie, Deus te abençoe, Deus te dê saúde, meu amor. Então, eu prefiro ser a chata, eu prefiro ser a paranoica, mas tá com meu filho sempre protegido, saudável, né? E não estou dizendo que eu vou colocar ele numa bolha e fechar ele num pacote, deixar embaixo da gaveta e é isso. Não, gente, eu tô protegendo, ele vai ter contato com o mundo na hora certa. Ele já tem, né? A gente já saiu, já fomos num restaurante, a gente sai com ele pra passear, já vieram pessoas aqui em casa, porque já passaram um período em que eu e o pai achávamos conveniente, achávamos seguro. Então, no momento certo, tudo vai acontecer, né? O que a gente tem que fazer é apenas respeitar, né? A gente tem que respeitar a decisão e a opção e a opinião daqueles novos pais, porque se um dia meu filho estiver prostrado no hospital porque alguém trouxe uma doença pra ele,
Quem vai ficar lá vai ser eu. Não vai ser a pessoa vai estar lá dormindo bonitinho, comendo bonitinho, vai estar respirando saudável, bonitinho na casa dela. Eu vou estar com meu filho, que isso sim, bato na madeira que nunca aconteça, né? E eu espero mesmo não acontecer, por isso eu tento preservar ao máximo. Mas quem pega a bomba são os pais. Então, quem tem que decidir e quem tem que ser respeitado são os pais, né? Os pais têm que ser respeitados. E eu sou uma pessoa assim, eu sou muito firme, né? Doa quem doer, chore quem chorar, não tô nem aí. Desde que o meu filho esteja saudável, desde que o que eu e o meu marido decidimos para nossa instituição familiar, para nossa criação para a criação do nosso filho, seja respeitado, o mundo pode cair lá fora, que eu não tô nem aí. Eu posso ser a chata, posso ser tudo. Ai, a Natália não vai mais ficar postando foto do Emanuel. Ai, a Natália não vai mais postar vídeo do Emanuel. Ai, que chata, que não sei o que. Gente, tô nem aí. Vou ser a chata mesmo, entendeu? Ai, a Natália não quer que ninguém visita ele. Não. Vai fazer um filho pra você. E quem já teve filho, já teve. Agora é a minha vez, né? É a minha vez de ter filho, é a minha vez de criar uma criança, é a minha vez de ter a minha família, a minha casa e decidir por mim mesma o que eu vou fazer ou não vou fazer dentro da minha família, né? Então, sei lá, eu tava pensando muito nisso, eu tô enrolando, né? Tô aqui falando e não estou montando. Porque tem um monte de trem aqui pra montar, né? Tanto de coisa. Eu nem sei se eu vou conseguir, mas eu vou conseguir. Enfim. Faz sentido. Oi, gente. Tá doido, mamãe? Faz sentido isso pra vocês? Porque pra mim tá muito claro na cabeça, sabe? E se eu ver... Uau! Que voz! Meu Deus! Se eu ver alguma mãe decidindo alguma coisa para os seus próprios filhos, eu vou simplesmente respeitar, porque quem sabe é ela. Eu sigo uma moça que ela dá, né, aulas sobre criar autonomia nas crianças e tudo mais, e ela tem um pensamento muito próximo do que eu acredito, sabe? Uma das coisas que eu não concordo é que ela, né, ela não gosta que as pessoas que vão visitar a filha dela levem presentes, por exemplo. Eu não concordo, porque pra mim, na minha instituição familiar, não faz sentido, porque eu, Natália, adoro ganhar presente, então por que eu ia privar o meu filho de ganhar presente? Só que eu vou lá julgar, vou falar, vou deixar de falar. Gente, pra ela é assim, ela pensa dessa forma e funciona pra ela dessa forma. Ela tem as razões dela, ela tem os motivos dela. Quem sou eu? Pra mim isso não funciona, mas outras coisas que ela comenta, ensina e pensa, eu concordo super e tal, e absorvo o que for bom pra mim, aplico na minha família. O que não for bom, vida que segue, não é da minha conta, né? Então, meus amigos e amigas daqui do YouTube, eu não sei como vai ser o meu conteúdo, né, daqui pra frente, porque, querendo ou não, o meu conteúdo é a minha vida, e a minha vida agora é uma vida de mamãe. A minha rotina é uma rotina de mamãe. Os meus dias são com o meu pequenininho, mas eu vou tentar trazer, querendo ou não, uma rotina aqui ou outra. E mesmo continuando a minha rotina de mãe, mas sem expor o meu filho. Eu comecei a reparar como as coisas são perigosas, né? Como a internet é perigosa, como as redes sociais são muito perigosas. A rede social, ela é a casa de gente maluca, né? Vamos dizer assim. A casa de pedó, né? Se vocês conseguem entender aí. Então, eu vou proteger o meu filho o máximo que eu puder, evitar o máximo que eu puder expor ele. Se você acha que eu tô falando besteira, antes de comentar aqui a sua opinião, pesquisa, tá? Pesquisa que você vai ver, assim, que é surreal, é nojento, é surreal. Você não consegue imaginar como que existem pessoas assim, mas existem, né? Eu não sei qual a opinião de vocês. Independente de qual seja a opinião de vocês, isso não vai mudar na minha opinião, mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que isso é bobeira, se vocês, né, concordam.
com a minha opinião, com a minha atitude e tudo mais. Agora eu vou montar esse móvel aqui porque a ideia era monta e desabafa, monta e conversa, né? Mas eu só conversei. Eu tenho que montar esse trem, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas assunto sério assim, eu gosto de concentrar, né, gente? Eu gosto de focar no negócio. Agora eu vou tentar montar aqui e a gente vê se vai dar certo ou não. E sabe de uma coisa que eu tava lembrando aqui? Eu tenho uma amiga que mora em Portugal. Eu conheci ela já me seguia, né? Mas eu conheci mesmo ela assim, logo quando eu fiquei grávida, porque ela começou a conversar comigo sobre isso e ela tinha acabado de ter um bebezinho dela e tal. E ela, sendo a mãe chata, né? Como o povo gostava de falar que ela era chata, ela, mesmo assim, o filho dela pegou bronquiolite 5 vezes. Acho que foram 5 vezes, se eu não me engano, em 7 meses mais ou menos. Isso porque ela protegeu, porque ela tomou todo o cuidado do mundo. E agora imagina se ela tivesse sido a mãe, né, liberal, que não tá nem aí pra nada. Imagina como que teria sido, gente. E pode ter certeza que ela foi super cuidadosa com o neném dela. Só que acontece, pra nós adultos, o que pode ser apenas uma garganta arranhando pode causar bronquiolite no bebê, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, logo quando o Nunuzinho nasceu, na mesma semana, a minha sogra veio do Brasil pra Portugal, né? E ela tava doida pra vir ficar com o Nunu, pra conhecer o Nunu. É claro, a gente também quer que eles conheçam, ainda mais que ela tá aqui, né, pro lado de Portugal, tá bem mais perto da gente do que se ela estivesse no Brasil. Mas, ainda assim, a gente achou melhor ela não vir pra cá, pra Holanda, porque o risco, né, de ela trazer alguma coisa sem querer, ela teve contato com muitas pessoas, a mudança do clima de lá pra cá, na época tava inverno, ela poderia pegar um resfriado que poderia passar pro Nunu, por exemplo, né, sem querer, ela não ia ter maldade nisso, mas infelizmente poderia ter acontecido. Então o Diego até achou melhor ela não vir no momento, até para ela poder pegar a imunidade, para não, né, não passar nada pro Nunuzinho, ele era muito pequititinho. Então são coisas que podem acontecer mesmo a gente vigiando, né? Como é o caso dessa minha amiga, mesmo vigiando pode acontecer. Então imagina se a gente não for vigilante, né? E eu tô dando esse exemplo, né, da questão da bronquiolite porque eu falei de ser uma mãe chata, né? Sobre ser uma mãe chata. Todo mundo acha que é frescura, mas, por exemplo, no Brasil, os casos de bronquiolite estão, assim, alarmantes. Eu tenho acompanhado. Eu não sei se é porque a vacina para bronquiolite, ela é muito recente no Brasil ou o quê, mas tá acontecendo muitos casos de bronquiolite no Brasil. É melhor a gente ser a mãe chata, às vezes as pessoas acharem ruim ou enfim. Eu não tô dizendo que a minha sogra acha que eu sou uma mãe chata, eu acho que ela não acha isso, né? Eu acho que ela super entende e ela até concorda, né? Eu acredito porque ela ama o Nunuzinho e ela, né, quer o bem dele. Então, se o bem dele é, no momento, ela não vir, por exemplo, ela, minha mãe, meus irmãos, meu irmão tinha até cogitado vir também. E eu disse que, no momento, não. Agora já tá liberado pra vir, ele já, né, já tomou as primeiras vacinas, já tá um pouco mais imunizado, então tá super tranquilo. Então não tem problema. Mas você quer prova de amor maior do que você abster das suas próprias vontades, daquilo que você quer, pelo bem de uma outra pessoa, né? Pelo bem desse bebezinho, por exemplo. Isso é uma das maiores provas de amor que tem, né? Então, é isso. Fica aí essa reflexão. Eu comecei falando sobre a questão da exposição, mas acabei entrando nesse assunto também, que inclusive foi um dos assuntos bem abordados durante a minha gestação, né? Eu sempre falei que eu não queria ninguém aqui em casa ou visitas antes dos 3 meses e antes dele estar imunizado, né? Porque também não adiantava fazer 3 meses e ainda não tá imunizado. Então isso foi uma pauta muito grande, mas eu nunca falei nada aqui no YouTube, né? Engraçado.
aqui é o resultado, ó, do cantinho. Eu acho que ficou bem melhor que antes. A cafeteira tá aqui, coloquei alguns cafés, coloquei esse cestinho que tava sobrando aqui em casa, com mais cápsulas de café dentro, né? As caixas e tudo mais. E aí vai repondo aqui, nesses aqui que usa mais, né? E aqui os negocinhos de mamadeira, o negócio de esterilizar e a maquinazinha de fazer o leitinho. Eu acho que ficou muito bom. Bem melhor que antes. Ficou bem melhor do que aqui em cima, porque aí aqui fica mais liberado. Eu até pensei, ao invés de colocar aquilo ali, colocar essa cestinha de fruta, né? E aí eu colocava ela no lugar aqui. Talvez eu faça isso, né? Mas vamos ver, porque ela também não tem muita fruta, só tem banana ali. Mas vamos ver. No mais é isso, muito obrigada por assistir, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, deixa aqui embaixo dicas, né? Tô com a ideia de trazer vídeos assim, tipo, montando coisas, reformando alguns cantinhos aqui de casa, tipo a varanda, que eu tô com a ideia de reformar, tipo o nosso banheiro, nosso lavabo, né? Que eu tô mexendo nele devagarzinho e tal, pra ver como que eu acho que ele fica mais confortável ou não e tal. Pode ter certeza que eu tô com várias ideias pra fazer. E é isso, grande beijo pra vocês, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.